Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal e nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios de vestibulares envolvendo área de figuras planas. Neste primeiro exercício, caiu na FUVEST e o enunciado é o seguinte: na figura estão representados a circunferência C de centro O e raio 2 e os pontos A, B, P e Q de modo que, primeiro, o ponto O pertence ao segmento PQ, OP igual a 1 e OK igual a raiz quadrada de 2. A e B são pontos da circunferência, AP perpendicular a PQ e BQ perpendicular a PQ. Assim sendo, determine: letra A, área do triângulo APO, letra B, os comprimentos dos arcos determinados por A e B em C, e letra C, área da região sombreada. Muito bem, vamos então à primeira pergunta. Vamos calcular a área do triângulo APO. Observando o desenho, o triângulo APO é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa desse triângulo é o próprio raio da circunferência. A medida 1 é um dos catetos que nós podemos pensar como base do triângulo. Portanto, para calcular a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, a base nós já temos, que é o número 1. Só falta calcular quem? A altura. A altura é um outro cateto. Para você calcular essa altura, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Colocando o h como um dos catetos, você consegue calcular o seu valor, que é raiz quadrada de 3. Logo, você substitui a altura que você precisava por raiz quadrada de 3 e nós obtemos então a área do triângulo APO. A área do triângulo é raiz quadrada de 3 sobre 2 unidades de área. Vamos agora para a segunda pergunta. A próxima pergunta do problema é para calcularmos os comprimentos AB nessa circunferência. Repare que nós temos dois comprimentos AB, de A até B por aqui, que é o comprimento menor, mas também poderia ser de A até B, dando a volta por cima. Ou seja, nós temos dois comprimentos. Lembrando que numa circunferência, o comprimento é dado pela relação 2 vezes π vezes o raio. Como o raio do problema já foi dado, que é 2, então nós vamos ter 2 vezes π vezes 2, que é 4π. Então, o comprimento da circunferência inteira vale 4π. Muito bem. Para você calcular o valor desse arco AB, nós vamos fazer uma proporção, uma relação entre a medida do arco e o ângulo central. Para calcular esse ângulo central, eu chamei de alfa. Mas como nós temos dois triângulos retângulos, a ideia é descobrir o alfa a partir dos ângulos gama e beta. Cada triângulo é um triângulo retângulo, então eu posso usar a relação de seno, cosseno ou tangente para descobrir cada ângulo que está aqui. Vamos começar pelo primeiro triângulo, onde tem o ângulo gama. Vocês concordam que nesse triângulo retângulo, a medida 1 é cateto adjacente e o 2 não é a hipotenusa? A relação entre cateto adjacente e hipotenusa é a relação de cosseno. Então, o cosseno de gama é 1 sobre 2, cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos lembrar que esse cosseno está relacionado com um ângulo notável. Qual é o cosseno onde o valor dele vale meio? Tenta lembrar. O ângulo, então, é de 60 graus. Tudo bem? No outro triângulo, nós vamos usar a mesma ideia. Vamos usar o cosseno agora de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente, raiz quadrada de 2, que foi dado no problema, sobre a hipotenusa, que é o raio 2. Qual é o ângulo cujo cosseno vale raiz quadrada de 2 sobre 2, que é, então, o ângulo de 45 graus. Bom, se nós temos gama mais alfa mais beta formando um ângulo raso de 180 graus, nós podemos concluir que gama, que é 60 graus, beta, que é 45,
já dá 105, junto com alfa que dá 180, então alfa vale 75 graus. Agora, a parte final é fazer uma proporção. Esse arco AB está relacionado com um ângulo central de 75 graus. O arco completo, ou seja, o 2π, que é o comprimento total, 2πr, que no caso dá 4π, o 4π está relacionado então com o ângulo total, que é de 360 graus. Daqui fazemos uma proporção direta, onde nós concluímos que o AB vale 5π sobre 6. Só que essa medida 5π sobre 6 é a menor, é esse pedaço aqui. O total é 4π, basta subtrair então 4π menos 5π sobre 6, encontrando 19π sobre 6. Então a resposta para esse item é: os arcos AB medem 5π sobre 6 unidades de comprimento, que é o menor, e o maior então 19π sobre 6 unidades de comprimento. Tudo bem? Vamos então para a terceira pergunta do problema. Vamos então à terceira pergunta do problema e a última, que é para calcularmos a área sombreada. Para você calcular essa área sombreada, vamos dividir em 3 partes: 2 triângulos retângulos mais o setor circular. O primeiro triângulo retângulo, já tínhamos calculado a área no item A, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Para você calcular a área desse outro triângulo retângulo, basta lembrar que no item B nós concluímos que esse ângulo aqui mede 45 graus. Se num triângulo retângulo um ângulo vale 45 graus, o outro também valerá, porque a soma tem que dar 180 graus. Se nós temos dois ângulos com a mesma medida, esse triângulo, além de ser triângulo retângulo, também será um triângulo isósceles, com dois lados medindo o mesmo valor. Portanto, a área desse triângulo, nós podemos usar a relação base vezes a altura dividido por 2. A base e a altura têm o mesmo valor. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. Dividido por 2, 1. Uma unidade de área. Tudo bem? Agora vamos calcular a área desse setor circular. Lembrando que um círculo, a relação para calcular a área é πr ao quadrado. Como r é 2, 2 ao quadrado vira 4. Repare que numericamente ficou igual ao comprimento. Mas isso aqui agora é uma outra interpretação, que é superfície. Portanto, esse círculo todo tem área 4π. Vamos à proporção. Lembra que esse ângulo aqui no meio mede 75 graus? Então a proporção agora será a medida do setor AOB, dessa área desse setor, está relacionado com o ângulo central de 75 graus, assim como o círculo todo, que é 4π, está relacionado com o ângulo de 360 graus. Fazendo essa proporção, nós concluímos que a área do setor circular é 5π sobre 6 unidades de área. Nós já temos um triângulo, o outro triângulo e o setor circular. Basta agora, então, somar essas três medidas. Portanto, nós temos a área sombreada, toda essa expressão numérica aqui. Tudo bem? Vamos a um próximo problema. Neste próximo exercício, caiu na Universidade Federal Fluminense. Tentando desenhar um cachorro, uma criança esboçou em uma folha quadriculada o polígono da figura 1. Considerando que todos os quadrados que compõem a folha quadriculada são congruentes ao quadrado LMNO, observe a figura 2, que tem 1 cm² de área, é correto concluir que a área do cachorro, desenhado pela criança em centímetros quadrados, é igual a... Vamos à resolução. Muito bem. Observe essa malha quadriculada. Toda vez que você precisar calcular a área numa malha quadriculada, uma boa técnica é tentar usar o teorema de Pique, tá? Para quem não conhece o teorema de Pique, ele diz o seguinte: a área de um polígono fechado é o número de pontos que estão na borda do desenho dividido por 2, mais o número de pontos internos menos 1. Parece complicado, mas na verdade é bem fácil. Vamos ver o que é B. B é isso aqui, ó.
é onde cruza as malhas quadriculadas e está passando a figura, a borda da figura. Então vamos contar quantos pontos equivalem ao nosso B aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, aqui não é, tá? Porque não coincide com a malha quadriculada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então B vale 15. Vamos colocar aqui 15 sobre 2. Esse 2 é da fórmula. Vamos calcular agora quantos pontos internos nós temos aqui. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos internos. Então, no lugar do I, você coloca 10. 15 sobre 2 é 7,5, mais 9, 16,5. Unidades de área. Como a unidade de área é o próprio 1 centímetro quadrado, então nós vamos ter aqui 16,5 centímetros quadrados. Cuidado com isso, tá? O teorema de Pick calcula as unidades de área. Você tem que ainda verificar se na malha quadriculada quanto vale cada unidade dessa. No nosso caso, 1 centímetro quadrado, então fica o próprio valor. Veja como o teorema de Pick foi útil nesse exercício. E você poderá aplicar sempre, porque muitas vezes a gente pega e decompõe em figuras, que também é uma boa técnica. Ou a gente vai tirando as áreas que a gente não quer. É uma outra técnica também. Mas tá aí o teorema de Pick sempre que você precisar num exercício como esse. Tudo bem? Até mais!